A chuva caía incessante sobre as ruas de pedra irregular de Cidade Ocidental, pequena cidade no entorno de Brasília. As gotas pesadas martelavam o telhado de zinco da casa simples onde Roberto Silva tentava acalmar os choros da pequena Maria, de apenas 3 anos. O desespero tomava conta de seus pensamentos enquanto olhava pela janela embaçada, vendo a água escorrer pelas calhas entupidas, como lágrimas que não conseguia mais conter. Fazia 2 meses que havia perdido o emprego na oficina mecânica. Do seu Joaquim, o patrão, alegando crise econômica e queda nas vendas de peças automotivas, dispensou metade dos funcionários sem aviso prévio. Roberto Silva, aos 28 anos, se viu sozinho com a filha, após a ex-esposa ter abandonado a família no ano anterior, partindo para São Paulo, atrás de promessas vazias de uma vida melhor, com um homem que conhecera pela internet. Restaram apenas contas acumuladas, um refrigerador vazio e a responsabilidade de cuidar de uma criança que não entendia porque o papai sempre parecia tão triste. As noites eram as piores, quando Maria finalmente adormecia em sua cama de solteiro, a única que possuíam. Roberto Silva se sentava na mesa de fórmica descascada da cozinha e calculava mentalmente quanto tempo conseguiria manter a casa com os poucos recursos que restavam. A pequena Maria brincava no chão de cimento queimado com uma boneca de pano surrada, alheia ao drama que se desenrolava na mente do pai. Seus cabelos cacheados caíam sobre os olhos castanhos curiosos, e ela cantarolava baixinho uma música que havia aprendido na televisão da vizinha. Roberto Silva acariciou os cabelos da menina, sentindo o peso da impotência. No bolso da calça, jeans desbotada, sobravam apenas 15 rs e algumas moedas que mal davam para comprar leite por 2 dias. O aluguel estava atrasado há 2 semanas, e Dona Conceição, a proprietária da casa, já havia dado o ultimato, ou pagava 350 até o final da semana, ou teria que sair. A mulher de 60 anos, viúva e dona de 3 casas pequenas no bairro, não era má pessoa, mas também tinha suas próprias contas para pagar e não podia mais esperar. O som da chuva se intensificou, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pelos cômodos simples da casa. Através da parede fina que separava sua residência da vizinha, podia ouvir o rádio de Dona Francisca tocando uma música sertaneja. A voz embargada de emoção do cantor falava sobre superação, fé e segundas chances. Mas para Roberto Silva, aquelas palavras soavam distantes de sua realidade cruel. Como ter fé quando não se tem nem o que dar de jantar para a própria filha? O celular antigo tocou e Roberto Silva atendeu, esperando ser alguma oportunidade de trabalho. Do outro lado da linha, a voz áspera de seu cunhado ecoou com críticas e conselhos não solicitados. O cunhado sempre fizera questão de demonstrar que considerava Roberto Silva um fracassado, especialmente depois que sua irmã havia abandonado o marido e a filha. A conversa foi breve e dolorosa, terminando com a sugestão de que talvez fosse melhor entregar Maria para a adoção, já que obviamente Roberto Silva não tinha condições de criá-la adequadamente. Após desligar o telefone, Roberto Silva se trancou no banheiro pequeno e chorou em silêncio, mordendo a toalha para abafar os soluços. Não podia permitir que Maria o visse naquele estado. Ela era tudo o que tinha no mundo, a única razão para levantar da cama todas as manhãs e continuar lutando contra um destino que parecia cada vez mais cruel e implacável. Na manhã seguinte, o sol tímido brilhava entre as nuvens que se dispersavam lentamente sobre o cerrado. Roberto Silva decidiu sair em busca de trabalho, mesmo sabendo que as oportunidades eram escassas na pequena cidade de 15 mil habitantes.
Colocou Maria no carrinho emprestado pela vizinha Dona Francisca e se dirigiu ao centro, onde havia algumas lojas, 2 bancos, uma farmácia e o mercadinho que funcionava como ponto de encontro informal da comunidade. No mercadinho do seu Antônio, encontrou um movimento incomum para aquela hora da manhã. Várias pessoas comentavam animadamente sobre algo que havia acontecido na região. Dona Rosa, a cabeleireira aposentada de 62 anos, gesticulava enquanto contava para um grupo de mulheres sobre um show beneficente que seria realizado no final do mês em Valparaíso de Goiás, cidade vizinha a apenas 20 quilômetros de distância. Aparentemente, Zé Felipe, o famoso cantor sertanejo que fazia sucesso há décadas, havia decidido fazer uma apresentação gratuita para arrecadar fundos destinados a famílias carentes da região do entorno de Brasília. A notícia havia se espalhado rapidamente através das redes sociais locais e do boca a boca, e muitos já falavam sobre a possibilidade de conseguir ajuda através do projeto social que acompanharia o evento. Roberto Silva ouviu as conversas, com interesse crescente, mas sem nutrir muita esperança. Eventos assim geralmente beneficiavam quem tinha conexões políticas ou sabia como se articular nos meios certos. Ele era apenas mais um desempregado entre tantos outros na região, alguém que não conhecia vereadores nem tinha padrinhos influentes. Ainda assim, algo dentro dele se acendeu ao ouvir falar do projeto. Talvez valesse a pena pelo menos tentar se inscrever, se é que havia algum processo de inscrição. Seu Antônio, proprietário do mercado há mais de 20 anos, notou a presença de Roberto Silva e acenou com a simpatia de sempre. Conhecia a situação difícil do rapaz e, sempre que possível, oferecia algum trabalho temporário, como carregar mercadorias, organizar o estoque ou fazer entregas de bicicleta para os clientes mais próximos. Naquele dia, propôs que ele ajudasse a descarregar um caminhão de bebidas e produtos de limpeza em troca de alguns itens básicos para casa: arroz, feijão, óleo e leite em pó para Maria. Enquanto carregava caixas sob o sol que se intensificava, Roberto Silva escutou mais detalhes sobre o projeto de Zé Felipe. Dona Marlene, professora aposentada que conhecia muita gente na região, explicava que o cantor havia criado um instituto social após presenciar cenas de pobreza extrema durante suas turnês pelo interior do país. O Instituto Esperança Sertaneja, segundo ela havia lido na internet, não se limitava a doar cestas básicas, mas oferecia oportunidades reais de transformação, cursos profissionalizantes, microcrédito para pequenos negócios e acompanhamento psicológico para famílias em situação de vulnerabilidade. Maria brincava próxima ao grupo de mulheres, encantada com a atenção que recebia. Dona Rosa, que não tinha netos próprios, sempre fazia questão de conversar com as crianças da vizinhança. Ofereceu um pirulito para a menina e comentou como ela era bem educada e inteligente para a idade. Roberto Silva sentiu um misto de orgulho e tristeza ao ouvir os elogios. Sabia que estava fazendo o melhor possível para educar a filha, mas temia que suas limitações financeiras pudessem prejudicar o desenvolvimento dela no futuro. 3 dias depois, enquanto Maria brincava no quintal dos fundos com as galinhas da vizinha Dona Francisca, Roberto Silva recebeu uma ligação inesperada em seu celular antigo. Do outro lado da linha, uma voz feminina gentil e profissional se apresentou como Carla Rodrigues, assistente social da equipe do Instituto Esperança Sertaneja. Ela explicou que haviam recebido sua inscrição no projeto social e gostariam de fazer uma visita domiciliar para conhecer melhor sua situação e avaliar como poderiam ajudar. Roberto Silva ficou completamente confuso. Tinha certeza absoluta de que não havia se inscrito em projeto algum. Não possuía computador nem internet em casa e, além disso, não saberia nem como proceder para fazer uma inscrição desse tipo. Após alguns minutos de conversa educada,
durante os quais Carla demonstrou paciência e compreensão, finalmente descobriu a origem da misteriosa inscrição. Dona Rosa, a cabeleireira aposentada, que era uma espécie de líder comunitária informal do bairro, havia tomado a liberdade de inscrever várias famílias carentes da região no projeto social de Zé Felipe. Ela possuía um computador em casa, usado principalmente para conversar com uma filha que morava em Goiânia, e havia passado uma tarde inteira preenchendo formulários online com informações sobre vizinhos que sabia estarem passando dificuldades. A princípio, Roberto Silva se sentiu constrangido e até um pouco irritado. Não gostava da ideia de ser visto como objeto de caridade ou pena alheia. Tinha o orgulho de sempre ter trabalhado e sustentado sua família com dignidade, mesmo que modestamente. Porém, a gentileza e o profissionalismo de Carla o tranquilizaram gradualmente. Ela explicou que entender seu sentimento era completamente normal e que o Instituto respeitava a dignidade de todas as pessoas que ajudava. Carla marcou a visita domiciliar para o dia seguinte, na parte da tarde, para não atrapalhar eventuais atividades matutinas de procura por trabalho. Explicou que Zé Felipe havia criado o Instituto depois de se sensibilizar profundamente com histórias de pais e mães solteiros em situação de vulnerabilidade social. O cantor, que também era pai de vários filhos, se identificava especialmente com a luta diária de quem precisa conciliar o sustento da família com os cuidados parentais. A notícia da visita se espalhou rapidamente pela vizinhança, como tudo o que acontecia naquela comunidade pequena e unida. Alguns demonstraram alegria genuína e torceram para que Roberto Silva conseguisse a ajuda de que precisava. Outros reagiram com ceticismo característico de quem já havia se decepcionado muitas vezes com promessas não cumpridas. Havia ainda aqueles que duvidavam que um artista famoso e rico realmente se importasse com pessoas comuns como eles. Roberto Silva alternava entre esperança crescente e receio de criar expectativas altas demais. Conhecia pessoas que haviam sido iludidas por políticos durante períodos eleitorais, recebendo promessas que nunca se concretizaram. Não queria passar pela humilhação de acreditar em algo que pudesse ser apenas marketing social ou uma jogada de imagem pública. Ao mesmo tempo, a situação estava tão desesperadora que qualquer possibilidade de melhoria merecia pelo menos ser investigada. Naquela noite, depois de colocar Maria para dormir cantando baixinho, uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar, ele se sentou na varanda pequena da casa e olhou para as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo do cerrado. Pela primeira vez em meses, permitiu-se sonhar com a possibilidade de que as coisas pudessem realmente melhorar. Talvez aquela fosse a oportunidade que tanto esperava, a chance de recomeçar e construir um futuro melhor para sua filha. A visita de Carla Rodrigues superou todas as expectativas que Roberto Silva havia criado. Ela chegou pontualmente às 14h, acompanhada de mais 2 pessoas da equipe do Instituto. Um assistente social chamado Marcos e uma psicóloga infantil chamada Juliana. Não chegaram em carro luxuoso ou chamativo, mas em um veículo simples e discreto, demonstrando que não queriam causar alvoroço na vizinhança nem constranger a família visitada. A abordagem foi completamente diferente do que Roberto Silva imaginara. Não foi um interrogatório frio e burocrático, mas uma conversa humana, respeitosa e acolhedora que o fez se sentir verdadeiramente ouvido pela primeira vez em muito tempo. Carla tinha aproximadamente 40 anos, demonstrava experiência em lidar com situações sociais complexas, mas ao mesmo tempo transmitia uma cordialidade genuína que colocava as pessoas à vontade. Explicou detalhadamente como funcionava o Instituto Esperança Sertaneja. Zé Felipe havia criado a organização 3 anos antes, depois de presenciar cenas de miséria extrema
durante suas turnês pelo interior do Brasil. O cantor, que sempre tivera origem humilde, mas conseguira alcançar sucesso financeiro significativo, sentia-se na obrigação moral de retribuir à sociedade parte do que havia recebido da vida. O Instituto não funcionava como assistencialismo tradicional, distribuindo apenas cestas básicas ou dinheiro. A filosofia era criar oportunidades reais de transformação social, oferecendo capacitação profissional, acompanhamento psicológico, microcrédito para pequenos empreendimentos e, principalmente, uma rede de apoio que permitisse às famílias recuperarem sua autonomia e dignidade. O objetivo era quebrar ciclos de pobreza, não apenas amenizar temporariamente suas consequências. Maria, inicialmente tímida e escondida atrás das pernas do pai, logo se encantou com os visitantes. Carla trouxe uma mochila cheia de brinquedos, educativos, livros de colorir, lápis de cor e alguns jogos apropriados para a idade da menina. Juliana, a psicóloga infantil, conversou com Maria sobre seus desenhos favoritos, suas brincadeiras prediletas e como era sua rotina diária, observando discretamente sinais de desenvolvimento cognitivo e emocional. A cena tocou profundamente Roberto Silva, que há muito tempo não via a filha tão animada e espontânea na presença de estranhos. Maria mostrou seus poucos brinquedos com orgulho, explicou detalhadamente como funcionava cada brincadeira e até mesmo cantou uma música que havia aprendido na televisão. A menina demonstrava inteligência vivaz e personalidade carinhosa, características que impressionaram positivamente toda a equipe visitante. Marcos, o assistente social, anotou cuidadosamente informações sobre as habilidades profissionais de Roberto Silva, sua experiência como mecânico automotivo, sua disposição para aprender novas funções e suas preferências em termos de área de atuação. Mencionaram a possibilidade concreta de um curso de capacitação em manutenção de equipamentos rurais, área em franco crescimento na região do entorno de Brasília devido à expansão do agronegócio. O curso seria oferecido em parceria com o Senai e teria duração de 3 meses, com aulas no período noturno para não interferir em eventuais trabalhos diurnos. Além disso, durante o período de capacitação, a família receberia auxílio financeiro mensal suficiente para cobrir despesas básicas, como alimentação, moradia e transporte. Após a conclusão do curso, o Instituto ajudaria na colocação profissional através de uma rede de empresas parceiras. Antes de partir, Carla entregou uma cesta básica completa, contendo produtos de qualidade superior ao que Roberto Silva costumava conseguir comprar. Além disso, havia um envelope lacrado com quantia suficiente para quitar o aluguel atrasado e ainda sobrar algum dinheiro para outras despesas urgentes. Explicou que aquilo era apenas o início do acompanhamento e que em breve Roberto Silva receberia mais informações sobre as próximas etapas do programa de auxílio. A vizinhança toda havia acompanhado discretamente a movimentação e logo se formou uma verdadeira rede de comentários, especulações e expectativas em torno do que estava acontecendo. Dona Francisca, a vizinha mais próxima, não conseguiu esconder a curiosidade e perguntou diretamente sobre os detalhes da visita. Roberto Silva, ainda emocionado e um pouco atordoado com tudo o que havia acontecido, compartilhou as informações principais, gerando uma onda de esperança que se espalhou por todo o bairro. 2 semanas depois da visita inicial, Roberto Silva recebeu uma ligação que mudaria definitivamente o rumo de sua vida. Do outro lado da linha, Carla informou que Zé Felipe em pessoa gostaria de conhecê-lo pessoalmente. O cantor estaria na região na semana seguinte, para uma visita técnica ao local onde seria realizado o show beneficente, e havia solicitado, especificamente, um encontro com algumas das famílias
que estavam sendo beneficiadas pelo Instituto. Notícia causou uma verdadeira comoção em Cidade Ocidental. Nunca uma celebridade daquele porte havia visitado a pequena cidade do entorno brasiliense. A informação se espalhou rapidamente através das redes sociais locais, grupos de WhatsApp da comunidade e conversas de botequim. A prefeitura se mobilizou para organizar uma recepção adequada. Comerciantes começaram a planejar decorações especiais para suas lojas e até mesmo uma pequena imprensa regional demonstrou interesse em cobrir o evento. Roberto Silva passou os dias seguintes se preparando psicologicamente para o encontro. Que tipo de pessoa seria Zé Felipe longe dos palcos e das câmeras? Será que realmente se interessaria por sua história pessoal? Ou seria apenas mais uma obrigação de agenda cumprida mecanicamente por questões de imagem pública? As dúvidas se misturavam com uma ansiedade crescente que o impedia de dormir adequadamente. Conversou longamente com Maria sobre a visita que receberiam. Explicou, em linguagem apropriada para uma criança de 3 anos, que um homem muito importante viria conversar com eles em casa. Maria, com a naturalidade típica da idade, perguntou se o visitante gostava de brincar e se traria mais brinquedos como as outras pessoas haviam trazido. Roberto Silva sorriu da inocência da filha e prometeu que ela poderia mostrar seus desenhos para o convidado especial. Dona Rosa, a cabeleireira que havia feito as inscrições iniciais, assumiu uma postura quase maternal em relação ao evento. Ofereceu-se para ajudar com a limpeza da casa, sugeriu que Roberto Silva comprasse uma roupa nova para a ocasião e até mesmo se propôs a cuidar de Maria durante a conversa, caso fosse necessário. Sua empolgação era contagiante e ajudou a amenizar parte da ansiedade que Roberto Silva sentia. No dia marcado, Zé Felipe chegou exatamente no horário combinado, em uma van branca e discreta, sem pompa, alarde ou esquema de segurança ostensivo. Vestia roupa simples, jeans escuro, camisa polo azul marinho e tênis branco, e cumprimentou Roberto Silva com um aperto de mão firme, acompanhado de um sorriso genuíno que imediatamente quebrou qualquer formalidade ou tensão inicial. Não havia absolutamente nada de artificial ou ensaiado em sua postura. Zé Felipe parecia realmente interessado em ouvir as histórias das pessoas que estava ajudando, fazia perguntas específicas e demonstrava conhecimento detalhado sobre a situação de cada família atendida pelo Instituto. Tinha aquela naturalidade característica de pessoas que, apesar do sucesso e da fama, nunca perderam a capacidade de se conectar genuinamente com outros seres humanos. Durante quase 2 horas, conversaram na sala simples da casa de Roberto Silva, sentados no sofá de 2 lugares, que era um dos poucos móveis da residência. Zé Felipe quis saber detalhes sobre a trajetória pessoal de Roberto Silva, seus sonhos profissionais, suas dificuldades passadas e presentes, seus planos para o futuro e, principalmente, como imaginava que poderia contribuir para ajudar outras pessoas em situação similar. Brincou espontaneamente com Maria, que rapidamente perdeu qualquer timidez inicial e passou a tratá-lo como se fosse um tio querido que vinha visitar a família. A menina mostrou orgulhosamente seus desenhos para o visitante ilustre, explicou detalhadamente cada rabisco colorido e até mesmo cantou a música que havia aprendido na televisão. Zé Felipe elogiou genuinamente a criatividade e inteligência da criança, prometendo que ela sempre teria material escolar de qualidade e oportunidades educacionais adequadas. Quando Zé Felipe se levantou para se despedir, fez uma proposta completamente inesperada que deixou Roberto Silva momentaneamente sem palavras. Queria ofertar a ele uma posição de trabalho diretamente vinculada ao Instituto, coordenando projetos sociais na região do entorno de Brasília. Seria uma oportunidade de emprego estável, bem remunerado e principalmente significativo do ponto de vista pessoal,
já que permitiria que Roberto Silva ajudasse outras famílias em situação similar à que ele próprio havia enfrentado. Roberto Silva olhou diretamente nos olhos de Zé Felipe e conseguiu enxergar ali uma sinceridade absoluta e transparente. Aquele homem que poderia estar literalmente em qualquer lugar do mundo, desfrutando de luxos e privilégios que sua fama e fortuna proporcionavam, havia escolhido conscientemente estar ali, naquela casa simples de um bairro periférico, oferecendo uma segunda chance real e concreta a um completo estranho. A emoção tomou conta de seu peito de forma avassaladora, e por alguns segundos ele não conseguiu articular uma resposta coerente. As palavras pareciam presas na garganta, misturadas com lágrimas de gratidão que insistiam em brotar dos olhos. Era como se toda a dor, desespero e humilhação dos últimos meses estivessem sendo lavados por uma onda de esperança que ele nem sabia que ainda era capaz de sentir. Maria, com aquela sensibilidade especial que as crianças possuem para perceber momentos importantes, se aproximou silenciosamente do pai e segurou sua mão com seus dedos pequenos e delicados. Aquele gesto simples, puro e cheio de amor foi exatamente o que Roberto Silva precisava para encontrar coragem e tomar a decisão que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Aceitou a proposta com voz embargada de emoção, sabendo instintivamente que estava não apenas mudando sua própria trajetória, mas também criando as bases para um futuro completamente diferente e muito melhor para sua filha querida. Zé Felipe sorriu com satisfação genuína e selou o acordo com outro aperto de mão, desta vez acompanhado de um abraço fraternal que transmitiu toda a confiança que depositava em Roberto Silva. Zé Felipe explicou detalhadamente como funcionaria a nova fase. Roberto Silva começaria na semana seguinte, passando inicialmente por um período intensivo de treinamento e capacitação na sede do Instituto, localizada em Goiânia. O treinamento teria duração de 1 mês e cobriria temas como gestão de projetos sociais, identificação de famílias em situação de vulnerabilidade, elaboração de relatórios, coordenação de equipes e metodologias de acompanhamento psicossocial. O Instituto se responsabilizaria por todas as despesas relacionadas à mudança temporária, incluindo hospedagem em hotel confortável, alimentação adequada, transporte e uma quantia extra para eventuais necessidades pessoais. Maria teria acompanhamento pedagógico especializado através de uma parceria com uma escola particular de Goiânia, garantindo que não perdesse nenhum aspecto importante de seu desenvolvimento educacional. Antes de partir, Zé Felipe fez questão de conversar pessoalmente com os vizinhos que haviam se reunido discretamente na rua para vê-lo, atraídos pela curiosidade natural de quem raramente tem a oportunidade de conhecer uma celebridade de perto. Cumprimentou cada pessoa individualmente, ouviu suas histórias com atenção respeitosa e prometeu que o trabalho do Instituto se expandiria gradualmente para beneficiar mais famílias da região. Não eram promessas eleitorais vazias ou palavras bonitas destinadas apenas a impressionar. Zé Felipe falava com a seriedade e o comprometimento de quem realmente pretendia cumprir cada palavra pronunciada. Sua equipe anotava nomes, situações específicas e necessidades particulares de cada família, demonstrando que aquela visita teria desdobramentos práticos e concretos. A despedida foi profundamente emocionante. Zé Felipe abraçou Roberto Silva como se fossem amigos de longa data, beijou carinhosamente a testa de Maria e disse que ela sempre poderia contar com ele, como se fosse um tio de verdade. Subiu na van branca e acenou pela janela enquanto o veículo se afastava lentamente, deixando para trás uma comunidade completamente transformada pela esperança renovada. A notícia do que havia acontecido em Cidade Ocidental se espalhou com
velocidade impressionante pelas redes sociais e rapidamente chegou aos veículos de comunicação de massa. A história de Roberto Silva e Maria tocou profundamente o coração de milhares de pessoas em todo o país, viralizando em plataformas como Facebook, Instagram e Twitter. Hashtags relacionadas ao caso foram criadas espontaneamente pelos usuários, amplificando ainda mais o alcance da narrativa. Zé Felipe foi convidado para participar de diversos programas de televisão de grande audiência, onde falou abertamente sobre a importância de usar a fama e o sucesso financeiro para causas sociais verdadeiramente significativas. Sua postura simples, genuína e desprovida de qualquer tipo de arrogância conquistou ainda mais admiradores e inspirou outros artistas famosos a seguirem exemplo similar, criando uma espécie de movimento de responsabilidade social no meio artístico brasileiro. Roberto Silva se tornou uma espécie de símbolo nacional da transformação possível através da solidariedade bem direcionada. Jornalistas de revistas, programas de rádio e canais de televisão vieram especialmente à cidade ocidental para entrevistá-lo, e sua história emocionou pessoas das mais diferentes classes sociais e regiões do país. Ele falava com naturalidade, comovente sobre suas dificuldades passadas e sobre como a ajuda chegara exatamente no momento em que mais precisava. O período de treinamento em Goiânia foi intenso, desafiador, mas extremamente recompensador do ponto de vista pessoal e profissional. Roberto Silva descobriu que possuía aptidões naturais que nunca havia imaginado ter. Aprendeu sobre gestão de projetos sociais, desenvolvimento de metodologias de atendimento, elaboração de relatórios técnicos e, principalmente, sobre como identificar famílias que realmente precisavam de ajuda, distinguindo casos genuínos de tentativas de aproveitamento indevido. Maria se adaptou surpreendentemente bem à nova rotina em Goiânia. Frequentava uma escola particular de excelente qualidade e participava de atividades recreativas e educativas organizadas diretamente pelo Instituto. Sua personalidade, naturalmente alegre e espontânea, floresceu ainda mais em um ambiente estimulante e acolhedor. Ela constantemente falava sobre tio Zé Felipe com carinho e admiração, considerando-o parte genuína de sua família. O Instituto Esperança Sertaneja cresceu exponencialmente após toda a repercussão midiática do caso. Doações financeiras chegavam diariamente de pessoas físicas de todo o país. Empresas de diversos setores ofereciam parcerias estratégicas e outras organizações não governamentais propunham colaborações técnicas. Zé Felipe havia conseguido provar de forma prática que era possível fazer diferença real e duradoura na vida das pessoas, inspirando uma corrente de solidariedade que ultrapassou largamente suas expectativas iniciais. Universidades de serviço social de diferentes estados começaram a estudar a metodologia desenvolvida pelo Instituto, reconhecendo-a como inovadora na área de assistência social. Políticos de diversos partidos visitaram os projetos para conhecer de perto o funcionamento e, eventualmente, replicar aspectos da iniciativa em políticas públicas. O modelo criado por Zé Felipe estava se tornando referência nacional em transformação social efetiva. 6 meses depois do primeiro encontro que mudara sua vida completamente, Roberto Silva já coordenava projetos sociais em mais de 20 municípios da região do entorno de Brasília e interior de Goiás. Sua experiência pessoal com dificuldades financeiras severas o tornava especialmente eficaz em identificar famílias que realmente precisavam de ajuda, desenvolvendo critérios objetivos e rigorosos para evitar fraudes, mas sempre mantendo a sensibilidade humana como prioridade absoluta em todas as avaliações. Sua equipe havia crescido para 15 pessoas,
incluindo assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e voluntários capacitados, todos compartilhando da mesma filosofia de trabalho: oferecer oportunidades reais de transformação, ao invés de assistencialismo que cria dependência. Os resultados eram impressionantes, com mais de 80% das famílias atendidas conseguindo recuperar sua autonomia financeira em um prazo médio de 8 meses. O show beneficente finalmente aconteceu e foi um sucesso absoluto que superou todas as expectativas. Zé Felipe se apresentou para mais de 15 mil pessoas em um estádio especialmente montado em Valparaíso de Goiás. A estrutura do evento foi profissional e impecável, com som de qualidade, iluminação espetacular e organização que garantiu segurança e conforto para todos os presentes. Durante o show, em um momento especialmente emocionante, Zé Felipe chamou Roberto Silva ao palco e contou sua história para toda a plateia presente. A ovação foi ensurdecedora e profundamente comovente, com milhares de pessoas aplaudindo de pé durante vários minutos. Muitas pessoas choraram abertamente ao ouvir o relato detalhado da transformação vivida pela família. Maria, agora com 4 anos e demonstrando uma inteligência excepcional para a idade, assistiu ao show da primeira fila, usando um vestido rosa, especialmente confeccionado por uma estilista parceira do Instituto. Seus olhos castanhos brilhavam de orgulho indescritível ao ver o pai sendo aplaudido e reconhecido por milhares de pessoas. Para ela, aquilo tudo ainda parecia um sonho bonito e mágico que não tinha fim. Durante sua participação no palco, Roberto Silva conseguiu falar com voz firme e emocionada sobre como a generosidade genuína pode transformar vidas de forma completamente radical. Sua voz, que meses antes era embargada pela tristeza e desespero, agora soava segura, cheia de propósito e carregada de esperança contagiante. Agradeceu publicamente a Zé Felipe e prometeu solenemente que dedicaria o resto de sua vida a multiplicar a ajuda que havia recebido. O dinheiro arrecadado no show, somando mais de R$ 2 milhões através de vendas de produtos oficiais,